A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje, dia 1º de novembro de 2021, quero ter a liberdade de entrar na casa de vocês nesta manhã, às 7h30 da manhã, tomar um cafezinho junto com vocês e saudar toda a querida Irmandade com a santa paz de Deus, aos nossos queridos apreciadores da obra de Deus, as almas testemunhadas e a população em geral. A saudação, a santa paz de Deus em todos os lares. Irmão, irmã, queridos apreciadores, vamos abordar hoje, referente, irmãos, uma pergunta em que uma serva de Deus, eu até marquei aqui no papel, uma serva de Deus nos fez. Eu estava até sem matéria para fazer esse vídeo. Essa irmã me fez uma pergunta e essa pergunta é um pouco polêmica, mas como ela fez, e o meu compromisso aqui, irmão, é abordar quando a pessoa pergunta e tem dúvida, né? E às vezes fala, irmão Paulo, procede dessa forma? E eu penso, né? E que da mesma forma que essa irmã perguntou, vários estão com a mesma dúvida e às vezes não perguntam. Irmão, é a nossa querida igreja, Congregação Cristã no Brasil, que ultimamente, irmãos, está sendo muito criticada aí na internet. Como eu já disse no outro vídeo, não vamos mudar a opinião de ninguém aqui, irmãos. Não vamos, cada um aí se acha no direito, né? Ah, mas é constitucional, de criticar, né? De criticar a obra de Deus. Mas, irmãos, o que nós temos que fazer aqui, o que eu quero fazer irmãos, praticamente assuntar com a querida Irmandade, interagir aí no canal, pra gente colocar isso, irmãos, uma vez por toda, pelo menos para aqueles novos na graça, aqueles que ainda não entendem, né, estão caminhando agora. Os antigos já sabem, né, irmãos? Já ouve, entra por aqui, sai por aqui, né, irmão? Já ouve, já não tem essa dificuldade. Quando nós fazemos vídeo aqui, os irmãos vêm, irmão Paulo, é assim mesmo que eu penso, a minha opinião é desta forma, é assim, 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 assim. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que essa pergunta eu tenho que fazer para começar este vídeo. Correto? Veja bem, olha só. A igreja é necessária? Vamos falar num contexto geral. A igreja é necessário para todos nós? Devemos sempre ir à igreja? A igreja, ela, vamos dizer, a igreja precisamos da igreja para servir a Deus. Como eu digo, igreja é o templo físico, né? Onde nós vamos se reunir para ali junto com nossos irmãos adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos da igreja. Aí, irmãos, também tem uma outra pergunta. Nós temos que ir à igreja ou nós somos a igreja? Tem essas perguntinhas para nós refletir. Bom, irmãos, a gente vê por aí muitos tocar nesta parte, né? Não, nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, não precisamos ir a uma igreja, ficar ali submisso a homens mandar, editar regra, né? Sendo em que na congregação tem as doutrinas, sim, tem as doutrinas. Vejamos, tem na Assembleia de Deus que alguns locais aí é frouxado, mas tem locais da Assembleia de Deus em que é tradicional. Também tem a doutrina, tem aqueles pastores que editam regras ali. Regras num jeito que a gente faz assim, porque senão, irmão, deixa de ser igreja.
né? Muitos entram desapercebidos dentro da casa do Senhor. Muitos acham que igreja, no pensamento de algumas pessoas, acha que igreja é um clube em que você vai ali ver os associados e cumprimenta um por um. Oh, tal associado foi, né? E o foco da igreja, às vezes as pessoas não sabem o porquê nós vamos na igreja. Eles acham ir por ir. Aliás, tem muitos que vão à igreja por ir. Sai vazio, entra vazio e sai mais vazio ainda, né? Quer dizer, não guarda nada em que Deus deu. Irmãos, e nós, servos de Deus, nós sabemos em que o que nós vamos buscar ali na igreja é uma coisa preciosa. Nós vamos nos preparar espiritualmente, pois a igreja realmente somos nós. Por quê? Nós temos que ser igreja dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, na escola, na rua. Temos que ser igreja. Como temos que ser igreja? Temos que ser um verdadeiro servo de Deus e dar total testemunho como homem de Deus, né, irmãos? A igreja em que nós falamos aqui é onde nós vamos buscar a Deus juntamente com nossos irmãos para ali adorar a Deus em espírito e em verdade, né, irmãos? Não vamos ali para ver pregação de irmãos e se o irmão falou errado, se o irmão falou certo, se o irmão falou tal palavra em que, olha, veja bem, aquela pessoa falou uma palavra e não deveria ter falado aquela palavra, porque no contexto, porque isso. E as pessoas às vezes acham que ali dentro da congregação, vou falar congregação porque é onde eu congrego, ali dentro da congregação a pessoa sabe, ou se sabe, faz que não sabe, em que dentro da congregação, quando nós vamos buscar alguma coisa ali, é tudo em espiritual, irmão. Não há nada material em que você possa opinar materialmente. O homem falou tal palavra, pregou. Às vezes, ele colocou aquela palavra mal colocada. Na hora que ele vai ver, Senhor Jesus, eu falei essa palavra e não era para falar. Eu queria falar outra coisa e acabou saindo esta palavra. Mas na realidade, irmãos, aquele que entrou naquele dia, ele estava tão aflito, ele estava tão ali querendo uma resposta de Deus, em que aquela parte que aquele servo falou não serviu a ele, ele pegou o que serviu a ele. Porque é assim, irmãos, você vai com um problema ali na congregação, você vai com uma parte buscar uma confirmação de Deus, buscar uma palavra para que Deus fale com a sua alma, para que Deus alegre seu coração, confirme algo, né? Ou então te avise de algum perigo que tenha na frente. O verdadeiro servo de Deus que vai servir a Deus, que entra na comunhão dentro da casa do Senhor, ele vai ali, irmão, com um pensamento em pegar o que ele precisa. Tanto, vocês podem ver que na pregação, Deus dá várias partes para o servo de Deus dentro de uma pregação, dentro de uma palavra lida, né? A pregação do servo de Deus, às vezes Deus usa várias partes ali. Aí você fala, poxa, mas eu não vim buscar essa parte, mas o meu irmão veio, então está servindo para ele. Ah, mas mudança, eu não vim buscar mudança. Mas aquele que está ali, o intento do coração dele e a mente dele, está falando com o Senhor. Senhor, eu estou querendo mudar. É da sua vontade? Na realidade, irmão, o que nós vamos buscar na congregação é a confirmação vinda da boca do homem falada por Deus. Nós cremos em espírito e em verdade em que Deus, naquele momento, Ele vem falar com as suas almas, com os seus filhos, irmão. É que nem aquela parte daquele paralítico, né? Que tinha aquela hora em que as águas se agitavam. Era a hora do milagre, né? Era a hora do milagre.
Mas só que muitos bons estavam doentes, mas andavam. E o coxo estava ali. Teria que alguém pegar ele e lançar lá ali naquele poço, né? Que era a hora que as águas se agitavam, era a hora do milagre. Muitos podiam até passar por cima dele, mas não levava. Logicamente que hoje em dia muitos pensam só em si, né? Muitos vendo um irmão precisando assim, nem culpa dela. Eu vou primeiro socorrer a mim, né? Olha só, o homem, ele pensa só nele. O homem, ele estando bem, os outros deixa para lá, né? Tanto que quando Jesus viu que aquele homem estava ali e não conseguia ir até a agitação das águas, Jesus mesmo foi lá. E não precisou ele entrar na agitação das águas, não. Por quê? O próprio milagre estava ali próximo dele. Próprio milagre. Isso quer dizer, uma parábola em que às vezes quando a pessoa, mesmo possibilitada de buscar Deus, querendo, mas não tem condições, Deus vai ao encontro dela. E muitos irmãos que talvez estavam naquele poço ali, querendo primeiramente ser atendido pelas águas agitadas, para que a sua enfermidade ficasse ali, e muitos não pensavam naquele coxo, né? Não pensava. E tem muitos hoje que não pensam, irmão. Falam coisas absurdas e não pensam no sofrimento daquele que está com a alma triste, daqueles que está com a alma batida, né? Você já pensou, irmã? Você já entrou na comunhão qualquer dia? Entra na comunhão qualquer dia, se tiver uma reunião familiar, tiver um evento que tenha uma tocata, que tem alguém se reunindo, ali, buscando a Deus. Entra na comunhão e olha para a cara de cada um dos que estão ali. O sorriso está estampado na cara, no rosto, na face, né? Melhor dizendo. Mas dentro dele tem algo que não está completo, tem algo chorando para o Senhor. Tem algo ali precisando, a pessoa precisa ouvir uma palavra de Deus. E muitos com esses problemas, irmãos, dessa pandemia, né? E muitos não estão se voltando a Deus. Ao contrário, eles estão na porta, não deixa entrar, né? E nem sai da frente. E muitos até falando algo, irmãos, acaba até, irmão, fazendo o quê? Deixando triste aquele que precisa receber aquela cura, aquele atendimento, né, de Deus. Eu vou colocar um vídeo aqui, irmão, muito lindo. Não é da congregação, mas quando uma pessoa fala das coisas de Deus, que toca o coração da pessoa, é lindo ver, irmãos. Vocês vão entender o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Vocês vão entender. Eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado. E ele... Ei, sabe o que Deus mandou te dizer nessa tarde? Filho, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Ele não desiste de você, nem por um só segundo. Ele nunca sai do teu lado. Ele sempre está contigo, te protegendo. Ei, quantos livramentos você já recebeu? Mas em meio à batalha, o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava
desistir. E ele olhou nos meus olhos cantando amor e disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. E se apoia em meus ombros, não solta, pois nós vamos lutar. Eu nunca desisto de você. Muitos desistiram de você, mas eu nunca desisto de você. Eu sempre estou contigo. Vocês ouviram aí, irmãos? Coisa linda, essa jovem dando uma mensagem para esse rapaz, né? Dizendo que Deus não desiste dele. E Deus não desiste de nós mesmos, irmão. Essa irmã em que me mandou, não vou falar o nome dela aqui, que ela pediu, que me mandou essa mensagem, essa irmã ela está totalmente atribulada, triste, né? Às vezes a depressão quer vir, problemas materiais e às vezes vem, irmão, problemas espirituais junto, né, irmãos? Essa serva de Deus me pediu um conselho e eu, junto com elas, conversamos, né? Porque quem sou eu para dar conselho, né, irmão? Sou um fraco errante, como todos. Só que a servinha de Deus, irmão, ela ouve certas coisas aí na internet em que ela fica em dúvida. Ela é novinha de graça, recém-batizada, e perguntou para mim: irmão, ela fala assim, seu ministério, né? Ela ainda não entende. Irmão, como pode tão feliz na graça do Senhor? Às vezes eu entro em dúvida por alguma coisa que eu ouço. Isso procede, irmãos? Isso procede, irmão? Eu falei bem assim para ela, irmã. Irmã, estamos numa guerra cruzada. Deus falou que a iniquidade iria aumentar de uma forma tão grande nesta terra. Mas o que nós vamos esperar agora, irmãos, é as bênçãos de Deus caindo sobre nós. É Deus falando pela sua santa palavra. As igrejas estão lotando. Teve uma irmã, que agora é mesmo. Essa irmã falou que no Jardim Samaritá, em São Vicente, diz que chapou. Diz que a igreja lotou. Parece que em São Paulo agora, em alguns locais aí já pode, já o governo já liberou para lotação 100%, né? Disse que tinha tanta irmandade. Eu falei, meu Deus do céu, são aqueles também que nessa pandemia estão retornando para a casa do Senhor. Que alegria, né, irmãos? Que alegria. Irmãos, cada um tem a sua opinião. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Este rapaz aí, Deus sabe como ele estava por dentro. Alma chorando, tristeza. Quando a jovem abordou ele, ele ficou estático, ficou olhando para ela, só ali. Deus sabe como estava ele, chorando, ouvindo a palavra de Deus. Deus falando com a alma dele ali, né? Em que ela, em voz de canto, né? Voz de canto, louvor, ela falando com a alma dele, que Deus não desistia dele. Com certeza, Deus não desistiu de nós e vai muito nos abençoar. Coisa nova está vindo aí, irmãos. Que 2022 nós podemos cantar, irmão, e louvar a Deus o ano inteiro. Não devemos, irmãos,
ligar para o que a gente vê aí na mídia, né, irmãos? Não devemos. Uma coisa em que todos foram para a mídia, todos foram para o youtuber. Cada um fala o que quer, cada um dá a sua opinião. Como eu disse no começo, porque está na Constituição, né? Que pode dar livremente a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Mas essa irmã que me mandou essa pergunta, eu só tenho uma coisa a dizer aqui, irmãos. Nós estamos aí, eu andei olhando aqui nas minhas mensagens no grupo, aqui, com tanto de mocidade. Mocidade está feliz, feliz, feliz. Mas eu só tenho uma coisa a dizer. Muitos procuram falar a verdade no YouTube. Vários youtubers aí querem falar a sua verdade. Eu falo a minha, Ciclano fala dele, Bertano fala dele, né? Mas uma coisa é certa, irmãos. Vocês que estão ouvindo agora, nós falando aqui. Uma coisa é certa. A verdadeira verdade absoluta é Jesus Cristo. Procure esta verdade absoluta, irmãos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Deus Todo-Poderoso, que está constituído em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só, o próprio Deus. E quem vai negar isso? Quem vai provar que é o único Deus que se faz em três? Quem é que vai provar? Como se prova? Né, irmãos? Então a verdade verdadeira, absoluta é Deus. Deus falando com a sua alma, colocando no seu coração, é o que importa. Essa irmãzinha que fez essa pergunta, que estava atribulada, porque entra na internet, vê uma coisa aqui, vê uma coisa ali, e entra até em parafuso. Mas eu falei para ela: irmã, a verdadeira verdade é Deus. Eu posso falar a minha verdade. Posso falar a minha verdade aqui. Mas é uma verdade relativa. Uma verdade que eu acho. Né? Às vezes até é verdade no que eu estou dizendo. Mas é uma verdade minha. E a verdade de Deus? O que Deus pensa sobre isso? Nós já pensamos o que Deus pensa? Ou é só o que nós pensamos? Nós vamos ali, avaliamos, demos como certeza, né? Irmãos, uma coisa eu vou falar para vocês. Este vídeo em que apareceu essa jovem moça aí, falando essas partes bonitas para esse rapaz, eu estava pensando, não há ciência, estudo nenhum em que consegue fazer uma alma desta forma parar para ouvir e conscientizar tudo o que ela precisa. A ciência tenta descobrir muitas coisas, tenta analisar o procedimento, o comportamento, mas o que está no intuito do coração, a ciência não consegue. Mas nós, se for aí um irmão obediente às coisas de Deus, temente às coisas de Deus, consagrado, sim. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Você pode chegar em qualquer lugar, aquela alma está lá angustiada, aquela alma vai estar lá, não fala para ninguém, às vezes até com vergonha. Deus te dá a autoridade de você apontar o dedo para a pessoa e falar: você está assim, 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 você hoje pensou em tirar sua própria vida, mas Deus fala, é vida, não morte. O espírito da morte vai ter que sumir da tua casa. E isso quem é que dá? É o estudo? É uma faculdade? É as letras? Né? É as letras? Não, irmão, não. É a graça maravilhosa que eu estou dizendo, irmãos. É graça maravilhosa. Vou morrer dizendo, irmãos. Vou morrer dizendo. A graça maravilhosa de Cristo Jesus é essa. Em que aonde a ciência não vai, a barreira está ali. Ciência bate e volta. Não consegue porque Deus não dá autoridade. Então, irmão, irmã, quando ouvir alguma coisa que difere
do pensamento cristão, né, que difere, retirando você de dentro da casa do Senhor, querendo tirar o seu prazer de congregar, o seu prazer de ir ouvir o que Deus dá para sua alma. É para sua alma, irmãos. Às vezes a carne às vezes, quando a carne está sufocando o espírito, a carne fala mais alto. E quando a carne fala mais alto, há esse tipo de comentários. Ela não vai na igreja, porque a igreja somos nós. Se você for na igreja, lá o homem vai te dominar. O homem quer você um gado. O homem quer você ali um cercado. O homem quer impor ordem sobre você. O homem quer fazer isso. O homem quer fazer aquilo. Mas na realidade, irmãos, ninguém faz nada com ninguém. Porque o que tem de gente aí, irmãos, em que vai na igreja ali para servir a Deus. Às vezes quando vê alguma coisa que se levanta, que ele vê que não é da parte de Deus, em comentários, a pessoa acaba clamando o sangue do Senhor Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem o que eu quero dizer essa parte. Uma vez, hoje está tudo na mídia. Vocês podem ver que está tudo aí. Está tudo na mídia escancarado, né? Como eu disse. Mas antigamente, uma vez fui numa igreja e chegou lá, lotou a igreja. Lotou um monte de gente ali e parecia uma busca de dons. E o Senhor dava uma parte para um servo de Deus e usou bastante do servo de Deus. E foi uma festa maravilhosa aquele dia. Deus falou com todo mundo. O servo de Deus ali na frente, Deus, cada parte, Deus tomava ele. Só que eu saí e teve um irmão lá fora e falou assim: irmão Paulo, viu que palavra linda, né? Falou: irmão, essa palavra hoje aí, quem não comeu, ficou aí para trás. E a gente conversando, o irmão falou: não, Deus usou um servo de Deus aí, falou que a minha vida todinha, pedi confirmação para o Senhor confirmou. Aí chegou um irmão para mim e falou assim: irmão, eu só achei errado o que o irmão falou assim, e tá errado, e não falou nada com a minha alma. Eu ali na hora clamei a Deus, falei: meu Deus do céu, o inimigo tá tomando esse irmão aqui, porque tá a igreja toda manifestando, falando em língua, e o irmão chega e fala esse tipo de coisa. Aí, irmãos, mal o irmão assim falou isso, o irmão que pregou estava saindo da igreja com a pastinha debaixo do braço. Passou perto da gente, me saudou: irmão Paulinho, paz de Deus abençoe por visitar aqui. Amém, irmão. Quando Deus preparar, vem aqui tocar, aqui precisa de músico. Eu falei: não, irmão, pode deixar que a gente congrega aí. Culto abençoado, pode deixar. E esse irmão que estava falando mal da pregação desse irmão começou a brincar com o cooperador e começou: não, irmão, a gente gosta muito do irmão. E eu vi ali, irmão, que ele estava tomado por um espírito de inveja, primeiramente, ciúmes, irmãos, e um espírito de fingimento. Vai vendo, irmão, o que a gente encontra dentro da igreja. Se a gente não entrar na comunhão, vai vendo. Por isso, irmãos, ali dentro da igreja, tem pessoas erradas? Tem pessoas que vão ali, irmãos, não com o intuito de servir a Deus, não com o intuito de dar um louvor a Deus, mas vão com o intuito de arrumar confusão, de criticar o servo de Deus, de tirar a comunhão, irmãos. E, irmãos, é que Deus, Ele acampa os anjos, não deixa esses espíritos tumultuar. Mas se todos olhassem pelo olhar do Espírito ali dentro, irmão, via várias coisas tentando atrapalhar até a pregação dos servos de Deus. Até a pregação dos servos de Deus. Quando você estiver na sua comum, que você vê o servo de Deus na hora da pregação, clamar a Deus, e você vê que a pregação está pesada, clama a Deus, entrega na mão de Deus, para que Deus desça com a sua presença e fale, irmãos. Porque é isso que o inimigo não quer. Que fale dentro da igreja o que você precisa, ao seu alimento. Então essa irmãzinha que mandou este comunicado, conversando comigo hoje, a irmãzinha falou que estava fraquinha e pediu oração para nós. É novinha, recém-batizada, né?
ela, porém, acessa muito a internet e ficou nas dúvidas, irmão. Irmã, nós ainda temos aí a certeza em que ali é Deus mesmo. Ali nós encontramos sentir a graça maravilhosa do Filho de Deus. Dentro desse templo de bloco, lajota, nós sentimos Deus. Placa não salva ninguém. E o mesmo Deus que nós sentimos ali dentro, a mesma igreja que nós se acha sendo ali dentro, nós temos que ser nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na rua, em qualquer local. Porque realmente o que dizem aí que a igreja somos nós. Eu só não concordo em chegar e falar a igreja somos nós e nós já estamos salvos. Porque Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra e Jesus Cristo pagou os nossos pecados, né? Uma observação: se realmente Ele pagou os nossos pecados, isso quer dizer que nós, quando Ele veio verter o seu sangue, subiu, né? Ah, mas, irmão Paulo, Ele ressuscitou. Irmãos, a forma de dizer da ressurreição de Jesus não é do Espírito. Ele ressuscitou daquela carne em que ele estava na forma material. Ele ressuscitou, ele tinha que ressuscitar da parte material, né, para que ele subisse e a parte material se desintegrasse nos céus. Por quê? Lá só há espírito. Ele retornou, ele não morreu, ele estava em espírito. A carne padeceu, ressuscitou, só que ele subiu para onde ele estava, que ele estava à destra de Deus, né? Ele só subiu, né, irmãos? E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus é que fala com as nossas almas todos os cultos e alegra os nossos corações. Vocês entenderam essa parte? Então, irmãos, vamos aqui buscar a Deus em espírito e em verdade, irmão. Em espírito e em verdade. O que nós ouvimos por aí, vamos deixar cada um dar sua opinião, cada um fala o que bem quer, né, irmãos? Mas nós vamos ficar aqui firmes no Senhor, firme, porque a vitória quem vai dar para nós é Deus. Esse jovem rapaz, com certeza esse dia a alma dele jubilou de alegria por ouvir Deus falando com ele. Irmãos, Deus falando com ele, que não desistiu dele. Olha só que coisa maravilhosa, né? Imagine, Deus não desistiu da gente, irmão. Nós que às vezes se afastamos, sabe aqueles que deixaram de congregar, fraquinhos, né? Deixou de congregar, se afasta do Senhor. Mas ó, eu estou vendo pessoas em que se afastou, voltando, retornando. Volta e meia eu vejo um chegando na igreja, meio sem jeitinho. Mas Deus, amém, irmão, amém, irmão. E só alegria, dou aquele sorriso e falo, meu Deus, está retornando. Isso quer dizer que Deus está indo lá buscar, né? Buscar aquele. E às vezes a pessoa fica até com, vamos dizer, irmãos, fica até com medo, assim, com vergonha, né? O inimigo fica no ouvido ali, falando. Mas a primeira oportunidade que a pessoa vem, ela retorna, faz o concerto com Deus, né? E Jesus Cristo veio para nos salvar, só que o povo começou pecando, errando. O homem já é errante desde o começo, irmão. Quer dizer, salvação de alma ainda não está garantido, né? Essa coisa de falar, você já está salvo, meu irmão, você já está salvo, porque a graça de Deus já está em você, porque quando Jesus Cristo veio, padeceu na cruz, ele já te deu o direito de salvação. Ele deu o direito de salvação, mas não a salvação. A salvação que vai adquirir vai ser você com as suas obras, né? Com as suas obras. Porque se você continuar pecando, adulterando, fazendo de tudo, aí não tem jeito, porque está na Bíblia. Não adulterarás, não pecarás, não matarás, não fornicarás, né? Tá tudo isso, as leis de Moisés, tá tudo certinho lá. Então quer dizer,
né? Quer dizer, se você fizer isso, quer dizer que você vai passar por cima da tábua dos 10 mandamentos? Não vai, né? Não vai, não. Aquela mulher, quando tinha ali o pessoal apedrejando, o que Jesus falou para ela? Ele não falou para ela, ó, vai que você já está salva, porque eu vim aqui, eu vou padecer na cruz para a salvação da sua alma. Não. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ali Jesus Cristo não estava na cruz ainda. Vai e não peques mais. O perdão estava ali com ele. Ele veio para perdoar, ele veio para salvar. O homem é que condena. O homem é que tira a pessoa de dentro da igreja. Vamos raciocinar um pouco isso, irmão. Irmão e irmã, apreciador da obra de Deus, população que está ouvindo esse vídeo, que está pela primeira vez aqui no canal, não precisa ser necessariamente falar, irmão Paulo está fazendo vídeo, está querendo trazer o pessoal tudo para dentro da congregação. Não. Se você sentir Deus dentro da congregação, aí não precisa falar nada. Você vai sentir Deus lá, você vai lá. Aonde você sentir Deus, vai. Melhor você estar dentro de uma igreja do que neste mundo aonde há perdição, onde não tem nada para oferecer de bom para você. Vá para uma igreja buscar a Deus, porque Deus é um só. Deus tem céu para todos, sendo da congregação, sendo de outra denominação. Deus tem céu para todos, irmão. E Deus sabe quem Ele salva. Porque os escolhidos não sou eu, não é você que vai falar quem é que vai para o céu. Os escolhidos, só Deus sabe os escolhidos, que é um terço da parte, um terço do céu que desceu na terra foi jogado. Esse um terço nós vamos, se for firme e fiel, vamos ocupar lá no céu. Fiquem todos na santa paz de Deus. Perdoa o horário, mas uma parte muito boa para comentar. Peço a quem de mandade aí que comente o que vocês acham a este respeito, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.